Olá, alunos do IFSU, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, Campus Pelotas. Bem-vindos à nossa disciplina de Matemática Discreta e Matemática Computacional. Neste vídeo, falaremos sobre estrutura de dados homogênea, que são objetos que armazenam dados de forma eficiente. Elas permitem o acesso de forma ordenada, como é o caso de vetores e matrizes. Em relação à homogeneidade, podemos classificá-las em estruturas de dados homogêneas e estruturas de dados heterogêneas. Na primeira, as estruturas são do mesmo tipo, e nas heterogêneas, os elementos são de tipos variados. No primeiro exemplo, nós temos aí um vetor composto por elementos do tipo numéricos. Então, no caso, nós temos aí uma estrutura homogênea. No segundo exemplo, já temos aí uma estrutura heterogênea, pois os elementos são variados, do tipo numérico e do tipo string, ou seja, cadeias de caracteres. No caso aqui, a palavra Windows e Linux, que estão entre aspas. Focaremos o estudo nas estruturas homogêneas. Neste caso, o vetor e matrizes, que são estruturas que armazenam dados do tipo indexados. No caso do vetor, são estruturas de dados unidimensionais. No caso da matriz, são estruturas multidimensionais. Vetores matrizes são frequentemente organizados em arrays, os quais formam estruturas cujos elementos são indexados por índices. O termo array é usado tanto para definir vetores quanto matrizes. Exemplo. Considere os seguintes pesos em quilograma de 8 alunos: 34, 56, 47, 59, 39, 42, 56, 31. Cada valor da lista é representado por W índice I, respeitando a posição de cada valor, de W1 até W índice 8. O índice denota a posição do valor na lista. Por exemplo, W1 é o primeiro valor, 34. W índice 3, 47. O último termo, W índice 8, 31. Podemos guardar essas informações, isto é, os pesos, no vetor W. Então, nós temos aí o vetor W, entre parênteses, onde nós temos aí 8 componentes, separados por vírgulas. De maneira similar, uma cadeia de 5 lojas com 4 departamentos cada pode listar suas vendas semanais em reais, apresentado na tabela a seguir. Então, nós temos aqui uma tabela onde cada linha representa os valores da loja 1 até a loja 5 e na vertical, as colunas representam os valores de cada departamento para cada loja. Então, nós formamos aí uma matriz de valores numéricos, onde o primeiro índice representa a linha, que no caso aqui está associada à loja. Então, nós temos aí a primeira linha, primeiro índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Então, isso é referente ao primeiro índice. Referente ao segundo índice, que é o da coluna, se refere ao departamento. Então, departamento 1, departamento 2, departamento 3, departamento 4. E aí, você tem aí a associação entre o termo A índice J referente a cada valor. Então, os índices I e J do termo geral A índice I e J representam o I, no caso, a linha, o J a coluna, isso de forma geral. Nos exemplos que citamos, o vetor que vai de W1 a W8 é um array unidimensional. E no caso da matriz, é um array bidimensional. Vetor. Considere o vetor U com N componentes, que vai da primeira componente, o índice 1, até a última componente, o índice N. Se reticência representa os outros termos entre o segundo termo e o último termo. Então, são componentes separados por vírgulas, no caso da representação do vetor.
podemos somar dois vetores desde que eles tenham o mesmo número de componentes. Então, nós somamos o primeiro termo com o primeiro termo, o segundo com o segundo, até o último com o último. Tá? Aí você vai somando e vai compondo cada componente do vetor U mais V. A subtração é da mesma forma. Eu pego a primeira componente do vetor U, subtraio com a primeira componente do vetor V. E assim faço sucessivamente para cada componente. Para multiplicar por escalar, o escalar K real, eu faço K vezes U, eu multiplico K por cada componente do vetor U. Por exemplo, sejam os vetores U e V, cada uma com 4 componentes, podemos fazer, por exemplo, a soma. Então, somamos 2 mais 3, 1 mais 4, 3 menos 2, 6 mais 0. Podemos fazer a subtração. Então, fazemos a subtração de cada componente. Tomando muito cuidado com os sinais, né? No caso aqui é 3 menos 2, que vai dar 5, 6 menos 0. Depois do vetor 2 vezes U, o vetor 3 vezes V, depois 4U menos 5V, onde a gente multiplica 4 vezes U, cada componente U, e depois menos 5 vezes cada componente de V. Então, 4 vezes 2, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 4 vezes 6. Depois, menos 5 vezes 3, menos 5 vezes 4, menos 5 vezes menos 2, menos 5 vezes 0. E depois faço a operação 8 menos 15, 4 menos 20 e assim por diante. Vetor coluna. Em certas situações, o vetor pode ser representado por uma lista vertical, denominada de vetor coluna, onde envolvemos elementos por colchetes. Os vetores escritos no sentido horizontal, como definimos antes, são denominados vetores linha. Nos vetores coluna, as operações são definidas de forma análoga às operações assim definidas para os vetores linha. Por exemplo, o vetor U, composto pelos elementos 4, 3, menos 2, o vetor coluna V, composto por 5, 1 e 6. Então, são dois vetores coluna. Então, a gente pode fazer a operação da mesma forma. 3 vezes U, depois 4 vezes V, e depois faz a operação. Da mesma forma como fizemos para os vetores linha. Matriz. Uma matriz A é um array retangular de números, representado da seguinte forma aqui, ó, como a gente havia visto antes, né? Ó, aqui vai cada linha, o primeiro índice, índice 1, índice 2, até o índice M. Então, nós temos aqui M linhas e nós temos aqui N colunas. As M linhas horizontais são as linhas da matriz A. As N listas verticais são as colunas da matriz A. Nós temos aqui então uma matriz de M' por N colunas, M por N. Podemos designar a matriz A, representada por colchete, e aqui o elemento geral A índice J. Então veja que são dois índices. O primeiro índice representando a linha, o segundo índice, coluna. Isso vai me caracterizar em qual posição vai estar na matriz A. Uma matriz com apenas uma linha é dita matriz linha ou vetor linha. E uma matriz com apenas uma coluna é dita matriz coluna ou vetor coluna. A seguinte matriz, nós temos duas linhas e temos três colunas. Então, a matriz 2 por 3. As suas linhas. A primeira linha, composta por 4, 3, menos 1. Segunda linha, 6, 0, 2. Suas colunas. A primeira coluna, 4, 6. Segunda coluna, 3, 0. A terceira coluna, menos 1, 2. Podemos realizar operações, por exemplo, adição, subtração. Podemos somar duas matrizes. Essas matrizes têm que ter a mesma dimensão para fazer a soma ou a subtração. No caso aqui nós temos duas matrizes de duas linhas e três colunas.
E aí somamos termo a termo. 3 menos 2, 4 menos 4, 1 mais 10, 5 menos 6, 8 mais 17, 2 mais 20. E aí a subtração. 3 menos 2, 4 menos 4, 1 menos 10 e assim por diante. Multiplicação por escalar. K vezes M. Então, multiplico K por cada termo da matriz A. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, dizemos que a matriz é quadrada. Ou seja, temos o mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. No caso aqui, neste exemplo, duas matrizes, 3 por 3. Podemos também, então, realizar a operação 2 vezes A menos 3B. E aí fazemos a operação. Ok? Podemos realizar também multiplicação de matrizes. Vamos pegar um caso particular. Tá? Duas matrizes, A e B. Matriz A, ela é uma matriz linha. Ela tem N colunas. A matriz B, ela tem N linhas. Tá? Então veja que o número de componentes aqui são iguais. Tem que ter o mesmo número de componentes. N componentes aqui na matriz A, N componentes na matriz B. E aí fazemos a multiplicação. Termo a termo. A índice 1 vezes B índice 1, ou primeiro vezes primeiro termo, segundo vezes segundo termo, o último vezes o último termo, e depois a gente faz a soma. Então, o produto AB é obtido multiplicando os elementos correspondentes em A e B. Posteriormente, somamos todos os produtos. Tá? Então, obrigatoriamente, ambas as matrizes devem ter o mesmo número de componentes, como eu havia dito antes. Tá? Então, aqui nós temos a matriz, nós temos aqui a primeira matriz, ela tem um número de colunas é igual ao número de linhas da segunda matriz. Repetindo, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Esse é o caso especial. No caso geral, vamos ter que ter a mesma propriedade, ou seja, o número de linhas da primeira matriz tem que ser o mesmo número de colunas da segunda matriz. Então, o número de linhas aqui, o número de colunas da primeira matriz, no caso aqui são duas, tem que ser o mesmo número de linhas da segunda matriz, para fazer a operação A vezes B. Como é dito aqui essa expressão, então a multiplicação só é permitida quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então isso é uma condição necessária, né, para poder realizar a operação. E aí fazemos, ó, vamos passar aqui para outra página que a gente vai explicar direito. Ó. A primeira linha a gente multiplica por cada coluna da segunda matriz. Então, 1, 2 multiplica por 3, 1, termo a termo, 1 vezes 3 mais 2 vezes 1. Depois, novamente, faço a primeira linha com a segunda coluna, 1 vezes 4, depois 2 vezes menos 2. Depois, a primeira linha com a terceira coluna, 1 vezes 5 mais 2 vezes 0. E aí, cada operação tu vai ter um resultado. Tá? Aqui vai dar 5, aqui dá 0, 4 menos 4, né? E aqui 5, ok? E aí podemos fazer agora o mesmo com a segunda linha da matriz A. Então, a segunda linha da matriz A, multiplico, opero com cada coluna da segunda matriz. E aí faço a operação. Menos 3 vezes 3, mais 4 vezes 1, vai ter um resultado, vai dar menos 5. Depois, menos 3 vezes 4, isso com a segunda coluna da matriz B. Mais 4 vezes menos 2, depois 4 vezes 5, mais 4 vezes 0. E aí você compõe os elementos do produto A por B. Veja que não seria possível fazer a multiplicação da matriz B pela matriz A, porque a matriz B já tem 3 colunas, né? E a matriz A já tem 2 linhas. Então não dá para fazer a operação, não é permitido fazer a operação da matriz B pela matriz A. Uma matriz quadrada, como eu havia dito antes, ela tem um número de linhas igual ao número de colunas. Tá? No caso, n linhas, n colunas, a gente diz que a matriz tem uma ordem n. Uma matriz muito divulgada
uma matriz quadrada muito divulgada, é a matriz identidade, tá? Qual é a característica? Ela é composta pelo número 1 na diagonal principal, que é essa diagonal que vai da esquerda para a direita, descendente, tá? Essa se chama diagonal principal. A gente só fala diagonal principal quando tratamos de matriz quadrada. E veja que os outros elementos são compostos por zeros, né? Então, essa é a matriz identidade de ordem 4. Essa aqui é uma outra matriz quadrada, matriz de 3 linhas e 3 colunas, então é uma matriz de ordem 3, a sua diagonal principal composta pelos números 4, menos 1 e 3. Podemos montar uma matriz se for dado, por exemplo, o elemento genérico, né? Ou seja, as funções que compõem os elementos da matriz. Por exemplo, aqui ele diz aqui que ele tem 3 leis de formações, né? A primeira lei é 2 vezes I, a segunda lei I mais J, a terceira lei I menos 2J. Na primeira lei, ó, vale quando I é menor que J. Na segunda lei, vale quando I é igual a J. E na terceira lei, quando I é maior que J. Então, nesse exemplo, o elemento genérico possui 3 leis de formação. Então, a gente vai começar aqui pela segunda lei. Então, a segunda lei diz que eu vou fazer a seguinte operação. Vou somar o índice I com o índice J. E aí, pego os elementos da diagonal principal. É o A índice 1, A índice 2, 2, A índice 3, 3. Por quê? Porque o I é igual a J. E aí faço a soma. Ó. Somo os índices 1 mais 1, porque a operação é essa, né? I mais J, 2 mais 2, 3 mais 3. Aí tem o resultado 2, 4, 6. Vai compor os elementos da diagonal principal. Depois, nós temos ali, voltando aqui, ó, nós temos a primeira lei, quando o I é menor que J. I menor que J. Quando que o I é menor que J? Nesses elementos que estão destacados em verde aqui, ó. 1 é menor que 2, 1 é menor que 3, 2 é menor que 3. Então, qual é a operação? 2 vezes o primeiro índice. Então, A índice 1, 2. O primeiro índice é 1. 2 vezes 1, 2. Depois, A índice 1, 3. Quem é o primeiro índice? 1. 2 vezes 1, 2. Quem é o primeiro índice aqui? 2. 2 vezes 2, 4. Então, sempre pega o dobro do primeiro índice. Ok? Então, isso vai compor esses elementos que está destacado em verde. O elemento 2, o 2 e o 4. E aqui na diagonal principal, 2, 4 e 6. Agora a gente vai calcular aqui esses que estão em destaque em vermelho, quando o I é maior que J. Ok? Então, a lei de formação é primeiro índice menos o dobro do segundo índice. Primeiro índice menos o dobro do segundo índice. O primeiro índice menos o dobro do segundo índice. O primeiro índice menos o dobro do segundo índice. E aí ela realiza as operações. Então vai dar 0, 1, menos 1. E aí substitua os valores. Monta aí a matriz 3 por 3. E assim encerramos a nossa aula sobre estrutura de dados homogênea. No próximo vídeo falaremos sobre grafos, onde vamos linkar com esse conteúdo que acabamos de ver agora.